Aí eu falei, até onde eu vou, sabe? Eu falei, eu vou até o ano 2000, porque foi a grande virada aqui no Brasil, né? Foi meio quando entrou a linha Premium e depois tudo foi por água abaixo mesmo, e aí renasceu com a Panini. E também porque muita gente cresceu lendo nos anos 90, né? Se eu parar para pensar, eu li muita coisa nos anos 80, mas quando engrenou mesmo de eu me tornar um colecionador, já era fim dos anos 80. E tem uma galera que começou a ler 95, 94, então deixa eu pegar essa fase também, mesmo sabendo que o fim dos anos 90 são ruins, mas eu pego isso, esse período eu consigo falar com propriedade e tal. E nunca falei que o resto é ruim, que pelo contrário, tem coisa depois do ano 2000 que eu gosto, tem um monte de material legal, né? Eu gosto muito de Alias, de Poder Supremo, eu gosto da Marvel Max como um todo, tudo que o Marvel Max realmente era muito bacana. Tem a Liga da Justiça versus Vingadores após o ano 2000, né? E me dói no coração não falar dela muitas vezes o tanto quanto eu queria ali, porque eu criei essa regra, mas é uma regra que eu gosto de seguir para não virar bagunça também, para conseguir, né, já que eu estabeleci isso aqui, é isso. Mas sempre tem um cara, mas por que agora você não, já que passou tanto tempo, agora você não vai até 2010? Eu falo, cara, eu não sei falar sobre 2007, 2008. Exatamente. Eu falo sobre o que eu conheço, é isso. O que eu li de quadrinho não era Marvel e DC, infelizmente. E outras coisas, né? Principalmente Bonelli, que eu comecei a acompanhar mais, enfim. Quem tem o canal, ele vai determinar ali, ó, eu gosto de falar disso aqui. Você gosta também? Vem comigo. Esse é o ponto, né? Conta para mim o seguinte, ali, anos 80, você garoto, começando ali sua paixão ali pelos quadrinhos e tal. O Guerras Secretas, você não chegou a pegar a minissérie, né? Eu tive. Ou você pegou na Teia do Aranha? Não, eu tive aquela toda adulterada, mas eu tive só. Eu acho que eu tive o 10, 11, 12, assim, que minha mãe comprou. Eu não sei como que eu tinha, e não sei como que sumiu também. Era uma coisa que eu tinha em casa, que eu lia direto, e que depois não tinha mais. Eu só fui ter pela primeira vez na Teia do Aranha. Mas eu já sabia que existia. E daí já não era a verdadeira, né? Era aquela alterada, né? Que a verdadeira, para mim, é a primeira que eu li. É a da Abril. É a da Abril, que é só nós aqui temos. Eu tenho a minha guardadinha aqui, eu não desfaço dela, mas nem a pau. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: você, garoto ali, 86, 87, 88, começam a aparecer títulos, principalmente da DC Comics, que até hoje são aclamados aí, né? O Cavaleiro das Trevas e tal. E principalmente a coleção Graphic. Cara, aquilo para mim, aquela primeira edição dos X-Men, aquilo para mim, eu já não era tão garoto assim, mas para mim foi uma revolução na minha cabeça. E como é que você, um garoto, viu essa chegada desse começo de um material mais adulto, um material diferente, maior, colorização diferente e tal? Eu demorei para embarcar em algumas coisas dessas. Aí. O Cavaleiro das Trevas eu não comprei a primeira vez que saiu. A minissérie original em 4 edições. Eu comprei quando saiu o primeiro encadernado da Abril, que na verdade era um encalhernado, né? Que eles falam. Pegar aquilo lá, arrancar as capas e grudar tudo no negócio. Tira a capa e bota uma capa nova. E cola aí e bota uma lombada. Então, o primeiro que eu tive foi esse, que é o primeiro que saiu, que é uma capa azul que o Trovão dá a volta no Batman. Só na edição brasileira que tem isso. Só na edição brasileira o Trovão faz uma... Em vez de passar atrás dele, ele dá em volta. Eu tenho essa capa aí. Depois saiu uma capa vermelha com ele e o Superman, que a maioria das pessoas tem. Eu só fui pegar o Watchmen quando saiu pela Abril com as capas originais. Já foi nos anos 90. Mas depois que eu deixei de pegar essas coisas, a galera falava tanto que era a melhor coisa do mundo que eu já comecei a ficar meio instigado. E depois quis ter tudo, e hoje acho realmente são obras-primas, assim. Então, eu gostei da do Hulk e do Coisa, cara. Aí já era Graphic Marvel, né? Já era Graphic Marvel, já tinha mudado, Que e nunca foi republicada essa, eu não sei porquê.
A Panini nunca publicou Hulk Coisa, que é sensacional. É. Do Bernie Wrightson. É uma comédia, assim. É meio comedião e tal. Cara, é muito. E é Bernie Wrightson. Né? É linda a arte do cara. Eu gosto de Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, Liga da Justiça, Novos Titãs, Esquadrão Suicida. Eu gosto dessas paradas. Assim. E acho que a gente tem que. Né, às vezes fica esse papinho meio. Você cresceu, agora você tem que ler o europeu, você tem que pegar o Vertigo. Não, cara, pega o que você tá afim de ler. Exatamente. Pega o que vai te divertir ali naquele momento, cara. Cara, meu primeiro gibi Marvel, incrível que pareça, foi os do terror da Marvel, da Block. De Drácula. Comecei ali a conhecer a Marvel, né? Os super-heróis Marvel, Ebal, cara, não me lembro, não tenho lembrança assim nítida. O que eu lembro nitidamente, Capitão América e Heróis da TV, da Abril. Os da Rio Gráfica, eu não sei, é que você pegou só o finalzinho, mas eu achava os gibis da Rio Gráfica, a cor muito escura, assim, eu não sei o tipo do papel, eu gostava mais do papel da Editora Abril. Para mim, na época, o Homem de Ferro já era classe A, já era time A dos heróis, entendeu? Eu não sei, cara, eu gostava, Capitão América, Heróis da TV, Thor. Então, eu curtia mais. Tinha uma época que a Abril não tinha muito costume de republicar material que ela mesma não tivesse publicado. Ela, às vezes, resgatava coisas que ela já tinha lá, né? Na Marvel Especial, né? Aquela Marvel Saga que ela fez, Marvel Especial, exatamente. Eu queria ter as primeiras histórias dos X-Men do John Byrne e não saía em lugar nenhum. Aí um dia eu passei numa banca perto do lugar que eu trabalhava lá no centro de São Paulo e o cara tava com as 3, assim, da RGE, com as primeiras histórias, desde que aparece lá a primeira vez o Guardião, que chamava Arma Alpha, né, que é a segunda história, na verdade, desenhada pelo Byrne. A primeira foi o fim do arco, que eles estão lá em Shi'ar. Mas aí, como é o fim de um arco, eles nunca publicam junto. Aí tinha todas essas primeiras histórias até vir para Abril. Que daí a primeira da Abril é aquela contra o Arcade. Não sei, nessa época você manja de X-Men. Marvel, né? Nessa época você ainda acompanhava X-Men, né? Sim, não, pô, eu adorava, cara. Eu adorava. Aí, pô, falei, isso aqui é demais, tive que comprar. Na época eu lembro que foi caro ainda. Falei, pô, vou comprar. Aí passou 2 meses, a Mitos lançou tudo em preto e branco, assim. Mas eu falei, cara, eu não me arrependo de ter comprado. É legal ter essas edições antigas da RGE. Mas que nem você falou, mal colorido, mal traduzido, e os caras expandiam um quadrinho do nada. Assim. A RGE tinha esse problema. Abril, cortava página, quadro. E a RGE expandia quadro, né? Era uma loucura, cara. Mas aí surgiu a Image Comics. Surgiu Jim 13, Spawn, Cyberforce, a editora Globo, Força Total. Como é que você, o Rafa, lá dos anos 90, fã de X-Men, de Marvel, caramba, como é que você viu a chegada desses títulos aí nas bancas, cara? Eu gostava muito, né, dos caras. Eu gostava muito do Jim Lee, gostava muito do Mark Silvestre. Até porque o Jim Lee estava nos X-Men, né? Mark Silvestre no Wolverine. Antes nos X-Men, depois no Wolverine. E gostava bastante também, podem me xingar, do Rob Liefeld na X-Force. Antes nos Novos Mutantes. Até aquele momento eu só tinha visto coisa legalzinha do Liefeld, embora ele já tivesse aquelas cagadas de anatomia, não sei o que, mas moleque, você não tá nem aí. Você fala, pô, isso aqui tá bombando, os caras estão bombando aqui. Só que quando eles saem da Marvel, eles vão pra Image, não foi uma coisa que eu falei, pô, eu gosto tanto desses caras que eu vou atrás deles, sabe? O McFarlane é um cara que eu também gosto, mas eu coloco ele um pouco abaixo do Jim Lee e do Mark Silvestre, no meu gosto pessoal. Tá? E eu gosto muito também do Eric Larson, que é um cara muito bom. Eu adoro o Eric Larson, cara. Então, assim, eu gostava de todos esses caras. Até o Jim Valentino, ele estava no Guardiões da Galáxia, que eu também acho legal. Pena que aqui no Brasil a Globo começou a publicar e a Abril não deixou e depois não publicou mais. Então a gente nunca teve essas histórias que eu queria ter. Abril tirou de lá e não publicou aqui, né? Poderia ter deixado, na geladeira. Já que esse não tinha uma relação direta de cronologia, deixa pelo menos o Guardiões da Galáxia. Mas aí é o seguinte, os caras foram para a Image, criaram essa nova editora. Eu fiquei curioso, né, quando saiu pela Globo lá, eu nem tinha grana para comprar tudo aquilo. Então eu comprei o primeiro número do Wildcats e o primeiro número do Cyber
Cyberforce. Acho que Cyberforce, Mas eu não comprei o Gen 13 porque eu falei, isso aqui não tenho tanta relação com isso. Embora falassem que era um dos melhores títulos. Era um dos melhores. E teve um outro lá do McFarlane que eu também não quis comprar. Quando saiu o Youngblood, eu comprei o primeiro número, é uma das piores coisas que eu já li na minha vida. O Youngblood é uma bosta. É terrível, Então, assim, o Liefeld, ele não é. Ele é um cara, se for pensar bem, ele tem uma parcela de mediocridade, né? No que ele faz. Mas naquele momento. Comparado com todos os outros, é disparado mais fraco. Mas ele foi uma coisa de. Como que fala? Novos ares ali naquele momento em que os desenhos. E todos esses caras se basearam muito num cara que não é muito citado como sendo o precursor desse tipo de desenho, que para mim é o Arthur Adams. Né? O Arthur Adams, ele começou a trazer esse desenho mais elaborado, mais tracejado e com uma energia diferente, né? E aí os caras embarcaram nisso e eram legais. Eu lembro que tem uma história do Wolverine que saiu na revista do Hulk, que era o que aconteceria se o Wolverine se tornasse agente da SHIELD. Não sei se você lembra dessa. Eu lembro. Desenhada pelo Rob Liefeld. E eu falei, puta desenho legal desse cara. Esse cara é bom, hein? Não sei o quê. Eu lembro que eu pensei na época. Depois teve aquela minissérie da Rapina e Columba, quando eu falei, isso aqui é bom. Muito bacana também. Mas aí vai passando o tempo, você vai vendo, né? O cara tinha umas canalices ali, fazia umas... Então, assim, a Image, para mim, nunca foi um negócio que eu acompanhei fervorosamente. Eu tenho as primeiras histórias do Spawn, porque eu comprei aquela coleção que vinha com os VHS do desenho. Então, essa aí eu tinha os VHS e até pouco tempo doei. Eu tentei vender aqui, ninguém se interessou em comprar, eu dei de presente. VHS acho que estragou, o meu jogando fora. Não, o meu as minhas estavam novinhas. Se saísse o encadernado do Wildcats capa cartão, assim, eu comprava. Os caras vão lançar o Wildcats com luva, custando 300 pau, aí não dá. Não sei se eu respondi, né? Não, respondeu. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!